Olá, seja muito bem-vindo a uma análise direta ao seu programa de entrevistas transmitido para todo o Brasil e mais 197 países pelo canal 1 Europa. Eu sou Tabata Porte e hoje nós vamos refletir sobre a maternidade. Será que é possível se dedicar à carreira e ainda assim cuidar dos filhos? Vamos debater este assunto com uma convidada muito especial. Não saia daí, o Análise Direta está começando. E a nossa convidada de hoje é a executiva, escritora e idealizadora da mentoria coletiva e do livro Maternidade Executiva, Karen Miura. Karen, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Tabata. O prazer é todo meu de poder falar com a sua audiência. Olha só, falar sobre ser mãe, ser dona de casa ainda, ser você mesma, né, mulher, e ainda dar conta da carreira, da maternidade, é muito pratinho para equilibrar, né? Bom, Tabata, como você mesmo já sabe, né, por ser mãe do pequeno Arthur, difícil não vamos romantizar, porque não é um cenário muito tranquilo de se conduzir, mas existem ferramentas e existem possibilidades e caminhos viáveis para que a gente consiga manter esse equilíbrio, especialmente o mental, que eu acho que é o primeiro que a gente precisa olhar, né? Especialmente nos dias de hoje, que mesmo quem não tem filhos já sente uma sobrecarga quando trabalha, você imagina a gente que precisa aprender a como equilibrar esse outro pratinho, né? Ou outros pratinhos, no meu caso. Então, é possível, existem caminhos, né, que eu percorri aí alguns. Meu Deus, e, gente, a Karen é mãe de 5 filhos, né? Como você dá conta? Ou como você aprendeu, né, a dar conta? Tá, mas eu aprendi na prática, então acho que esse é o primeiro movimento que eu tive que fazer e vim construindo essa minha maternagem, né, e convivendo com a minha maneira de maternar e a minha maternidade ao longo dos últimos 26 anos. Então, eu tenho o Henrique, o que eu falo que é o meu filho de coração, o Leonardo, a Rafaela, a Eduarda e a Marcela, que são os meus filhos biológicos, né? Então, eu tenho 4 da barriga e 1 do coração, os meus 5 filhos. E aprendi muito, aprendi de tudo que você pode imaginar nessa jornada. Aprendi como conciliar a escola, qual a melhor escolha, rede de apoio, como de fato seria mais eficiente, até do ponto de vista de despesa, né, financeira. Como eu tive filhos ao longo da minha carreira e comecei como recepcionista, então a estrutura financeira que eu tenho hoje, de fato, não é a estrutura financeira que eu tinha no passado. E naquele mesmo momento eu precisava estruturar a minha rotina exatamente para que a minha maternidade não prejudicasse a minha carreira. Então o meu aprendizado foi na prática e vim nos últimos 10 a 15 anos repetindo alguns padrões comportamentais que eu vi que davam certo para continuar ascendendo aí. Eu brinco que mãe e carreira é um binômio muito fácil até de conjugar, porque mãe que trabalha a gente vê de monte por aí, né? O desafio chega na hora que você precisa fazer essa mulher subir da posição gerencial para uma posição executiva. Aí, de fato, eu acredito muito no caminho da mentoria. E aí, quando eu cheguei nesse momento, para conseguir conciliar as coisas, eu precisei de muitas mentoras e muitas mulheres que chegaram lá na minha frente, as quais eu honro todas. Meu Deus, eu imagino, né? Quais foram os maiores desafios para você até chegar nessa fase de você entender, tá, esse é o caminho, isso aqui deu certo, é assim? Primeiro foi lidar com a culpa materna. Eu brinco que nasce uma mãe, nasce uma culpada. Então, assim, lidar com essa culpa materna dentro de mim foi o primeiro lugar. E quando eu consegui entender esse sentimento, entender quais eram os gatilhos e o porquê, porque tem uma mente coletiva dentro da nossa sociedade que nos coloca em algumas caixinhas que quando a gente não se porta dentro delas e desse espaço, reverbera em vários aspectos, né? Psicológicos, emocionais. Então, quando eu entendi que essas caixinhas foram feitas não por mim, mas por toda uma sociedade e um histórico, eu resolvi que eu remodelaria para triângulos, círculos, né? Enfim, a forma geométrica que eu quisesse e ia criar a minha realidade. Quando eu assumo essa posição e esse protagonismo diante do que eu vou sentir e não do que a sociedade espera que eu sinta, eu, de fato, consigo me livrar um pouco dessa culpa. E eu vi o resultado disso na prática. Antes eu tinha filhos que choravam na porta na hora que eu ia sair para ir trabalhar ou ir viajar.
e super me culpavam, né, me cobravam na volta e no retorno desse movimento, e que hoje me dão tchau, e se eu não for lá dar um beijo, nem se levantam e correm para vir me dar um beijo na hora de eu ir embora. Ainda bem que ainda quando eu volto e chego, eles ainda correm para me dar um beijo, senão eu ia ficar frustrada. Mas eu consegui mostrar para mim mesma que esse movimento daquela criança que vem atrás de você, que reclama que você está indo embora, que chora um pouco na hora de você sair, vem muito mais e é muito mais contribuído pela sua postura e o seu sentimento do que o dela. Ela não sabia que ela tinha que agir assim. Ela reage à sua ação. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tive foi esse, como se libertar um pouco dessa culpa materna. Agora, essa culpa materna também, ela não vem somente do nosso interior, da nossa mente. É muito da sociedade, né, que acaba também nos culpabilizando, porque nós, mães, mulheres, nunca é o suficiente. Nunca estamos 100%, né? Ah, mas vai deixar o filho na escola? Mas tão cedo? Ah, mas você não vai trabalhar? E vai largar a sua carreira para ser mãe? Então, assim, nunca é o suficiente. Nós sempre estaremos devendo e sempre sendo julgadas, né? Você acredita que o que falta, né, para a sociedade acolher melhor essas mães? E mães também que querem subir na carreira, que querem cargos de liderança também, né? Não só se contentar em somente trabalhar, levar o sustento para casa, mas que querem também se destacar por elas mesmas. Acertadíssima a sua colocação sobre isso não vir de dentro de nós apenas, né? É um conceito social que existe e que a gente aprendeu a respeitar e se submeter a ele. Então, precisaria um pouquinho de rebeldia, né? Para a gente conseguir se libertar dessas amarras inconscientes, esses vieses inconscientes que comandam aí um pouco a sociedade. E aí, lembrar um pouco de histórico. Nós somos uma geração que as nossas mães não necessariamente foram executivas. Então, pouca informação a gente recebeu na nossa criação sobre isso. O mundo era muito mais machista, especialmente no corporativo, né? Não só no corporativo, mas acho que em todas as áreas a gente via o homem muito mais indo trabalhar do que a mulher, especialmente em posições de liderança. E aí, então, a gente tem pouco repertório de fala de pessoas próximas a nós que tenham participado da nossa criação para nos instruir sobre isso, né? Pelo contrário, a filha amada e a filha querida era aquela que se encaixava em padrões, que não dava trabalho, que não causava nenhum tipo de sensação não esperada no próximo. E isso te coloca numa submissão muito desafiadora, né? E as pessoas que se são submissas dentro de casa, são submissas em todos os lugares, no local de trabalho, na rua também. Então, e esse movimento, essa sapiência não fazia parte do repertório materno, às vezes, das nossas gerações anteriores. De fato, houveram mulheres que chegaram à frente e a gente tem que honrar muito essa cadeia feminina que veio antes de nós. E, de fato, hoje a gente não precisa sequer vestir aquelas armaduras, né, masculinas. A gente consegue, com o nosso jeito feminino, também chegar lá e contribuir do nosso modo. Então, eu acredito muito nesse lugar de você se despertar e entender e criar uma autoconfiança. Porque para você se rebelar um pouquinho dessas amarras sociais e desses vieses inconscientes, você vai precisar estar segura. E essa segurança vem da autoconfiança, de você saber qual é o seu real valor ali. Você vê que a mulher, ela precisa, será que ela precisa abrir mão de algum papel para conseguir se destacar no outro? Eu acredito que você precisa definir muito bem as suas prioridades, os seus horários e a sua agenda. Porque o dia tem 24 horas para todos nós. Então, eu acredito que se nesse momento de agenda a sua dedicação é para assunto A, você vai abrir mão de todos os outros assuntos. Igual o pedacinho da calçada, né? Cada passo que você dá para frente é um pedaço da calçada que fica para trás. Aonde é que está a mágica aí, na minha visão? É exatamente você conseguir, se nesse horário de agenda você tem um compromisso focado em atividade de escopo A, profissional, de repente, em outro momento da sua agenda, você precisa ter o escopo B, família, ou C, saúde, ou D, pessoal, ou E, amoroso. Eu tenho uma agenda muito colorida, isso inclusive é uma das ferramentas que eu demonstro ali no meu programa de mentoria coletiva, que é cores. Então, eu trabalho com cores e eu tenho muito segmentado isso. E, por exemplo,
A agenda hoje virtual, ela inclusive me traz gráficos e insights do quanto está colorido o meu círculo do dia, da semana. Eu consigo olhar até os círculos para frente, de cores, e aí eu consigo ver se está muito equilibrado ou não. Você não precisa ser equilibrada todos os dias. O equilíbrio, ele é global, né? Ele é um filme, ele não é uma foto. Então, tem semanas que provavelmente eu vou estar viajando ao trabalho e a cor vai estar toda azul do trabalho. Então, eu sei que na próxima semana talvez seja, né, recomendado que eu consiga incluir as outras cores. É como num prato de alimento. O saudável é o diverso. E aí a gente entra numa questão de equidade. Então, não que a gente precisa todos os dias manter, ou até impossível, né? Principalmente para mulheres executivas, né? Que a rotina é mais agitada, a agenda é mais diversificada, né? Não tem um horário estabelecido. Agora, então, o equilíbrio, né? Aliás, o segredo está no equilíbrio. Não necessariamente que todos os dias precisam ser iguais. Puxa, hoje eu não dei tanta atenção para o meu filho, eu fiquei pouco tempo com ele, trabalhei muito. Amanhã, então, eu vou tentar, né, trabalhar menos e demandar mais tempo com ele. É isso. Existe essa técnica do tempo, sim. Não necessariamente o tempo vai ser igual e igualitário, mas existem outras técnicas muito legais que tem dentro do meu livro sobre... Eu falo que é o potinho da emoção, né? É o potinho do amor. Existem ferramentas em que você preenche ele. O importante é esse potinho do teu filho estar sempre cheio. Esse é o truque. E aí eu tenho alguns com as minhas mentoradas, que é, por exemplo, aos domingos. Aos domingos eu tenho uma prática de fazer um bolo com elas. O bolo é super rápido. O bolo a gente faz em meia hora e a gente assa em mais 30 minutos de forno, em 1 hora aquilo está feito. O efeito dele não é essa 1 hora que eu usei com elas no domingo. O efeito dele é durante a semana. Esse bolo fica num prato lindo, em cima do balcão da cozinha ou na mesa, o lugar que você vê que elas sempre frequentam, e ele dura ali, pelo menos, faz um bolo bem grande, tá? E ele dura ali, pelo menos, até terça, quarta-feira. Ali é você, naquele bolo. Até terça e quarta-feira. Você não está em casa, você está no seu trabalho. Mas para elas, você está ali, naquele bolo. Que elas estão comendo no lanche da tarde, que elas estão comendo no lanche da manhã, se estudam à tarde. Ou que a gente está cortando a família inteira de novo, um bolo que elas fizeram conosco. É você prolongar no tempo esse momento positivo e de alegria. Então, existem várias sacadas que eu ganhei assim e que eu percebi que deu efeito para eles e que a gente permanece. Eu vou dar uma pausa, Karen, então, tá porque bom. Eu quero saber daqui a pouquinho, no próximo bloco, a Análise Direta vai fazer um intervalo. É bem rápido, continue com a gente ouvindo mais da Karen Miura. Não saia daí, voltamos já já. E nós estamos de volta com Análise Direta. O nosso tema de hoje é maternidade executiva. Como equilibrar, como conciliar a vida profissional com os filhos, com a maternidade. Ao meu lado, a Karen Miura, que é mentora e também escritora e, além de tudo, executiva. É muita coisa, são muitos pratinhos para equilibrar, né, Karen, como a gente já tinha dito. E aí, de forma bem prática, bem didática, você mencionou, né, algumas formas de tentar deixar o nosso pedacinho ali com as crianças durante a semana, nos momentos que nós não estamos ali de corpo presente, né, mas para que eles saibam que nós nos lembramos deles, né, eles são especiais para a gente. Exato. Esse como é o mais importante. Porque o programa de mentoria e o livro, eles não têm o objetivo de dizer o que a mulher tem que fazer como mãe. Eu acho que todas as mulheres como mãe, elas são as melhores mães que elas já podem ser. Mas o como, talvez, que é não permitir que a maternidade, né, prejudique a sua carreira, aí a gente pode sim contribuir com essa forma. E aí, puxando o seu gancho de forma, tem uma outra ferramenta muito legal que tem no livro, que é relacionada às datas comemorativas do ano. Então, nós temos várias, né? Religiosas e não religiosas. A gente tem bastante datas no nosso calendário, especialmente o brasileiro, e que você pode se valer delas para encher esse potinho aí do seu filho, de mãe, né? Desse amor materno. Vou dar um exemplo do Natal, que é uma data que vem pela frente, e aí todo mundo já pode se utilizar dessa dica, que está no livro também.
1º de dezembro, você precisa enfeitar a sua casa inteira com ele para o Natal. Tudo, desde um desenho numa porta de banheiro até as toalhinhas dos banheiros, todo o movimento que você puder deixar do quarto dele, do banheiro, da sala e da cozinha, voltado para esse feriado festivo, vai ser muito importante para ele. A construção da árvore de Natal, por menor que seja, ela pode ser um desenho num papel. Não é o quê, é o como. E quando ele entender que toda a casa está decorada, por exemplo, com desenhos que a família se reuniu para fazer, e você e ele fizeram, ou você desenha e ele pinta, e aí você pode começar até antes, você pode começar em dezembro, novembro, para poder em 1º de dezembro vocês colarem esses desenhos pela casa. Ele vai a todo momento, na hora que ele acordar e na hora que ele chegar da escola, te ver em todos aqueles desenhos, em todas as paredes, em todos os papéis. Então, é isso que faz a gente esticar esse momento de presença com eles. Porque o ser humano, ele é emocional, né? E uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a pessoa escuta, mas tem uma coisa que é indiscutível, que é como a gente se sente. Então, se ele estiver nesse momento acolhido e se sentindo bem confortável emocionalmente, você também segura de que você estava ali nos desenhos, isso é o mais importante, eu acho que é o que mais vai reverberar. E aí você usa isso em abril, a Páscoa começa dia 1º de abril nas casas das mães que trabalham, tá? A Páscoa começa em 1º de abril, termina em 30, e o Carnaval idem, e todas essas datas comemorativas você pode se valer para durante o mês todo usufruir dela, né? Isso vale para o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Família. Qualquer data que você queira, você consegue aplicar essa técnica e isso prolonga muito a tua presença emocional nele. De certa forma, cria até uma tradição em família, né? Exato. Então, é muito legal. E fazer juntos, né, Karen, para estreitar o laço. Uma criança, quando eles percebem quando a gente está ali de corpo e alma, né? Não só ali mexendo no celular, estando do lado, tá bom, filho, e preocupada com outras coisas, resolvendo outras coisas, mas esse momento 100% ali com eles, participando junto, como fazendo bolo, como você bem disse, desenhando juntos, essas técnicas que você trouxe aqui, nossa, isso aumenta muito a conexão, né? Mãe e filho. Esse jogo pode mudar o jogo, sabe, Tabata? É o pensar, o sentir e o fazer, né? E é 1 hora, meia hora, não importa o tempo, mas se você conseguir fazer com ele qualquer coisa junto, essa sensação do fazer com você, que ele, né, guardou dentro dele, todas as vezes em que ele olhar o que vocês fizeram, ele sente de novo. Uhum. Então, pode ter sido 15 minutos, podem ter sido meia hora, 1 hora de desenho. Gente, quem aguenta desenhar 1 hora? Só criança, né? Então, às vezes, também é uma dinâmica diferente. Mas você faz um desenho que você leva 2 minutos, ele vai levar 10 para pintar. Então, em 1 hora, ele vai pintar 5 desenhos. Gente, não é tanto esforço assim, né? Mas são técnicas que você faz, daqui a pouco você está se divertindo junto, daqui a pouco você está falando, eu quero pintar um também. E quando você espalha aquilo, você espalha o seu amor ali junto com ele. Então, é 1 hora que perdura por muitos mais momentos ali na vida de vocês. Agora, uma coisa que faz parte, né, da vida da mãe executiva são viagens a trabalho. Sim. E você até citou isso no primeiro bloco, né? Como lidar com isso? Porque tem viagens curtas, tem também as viagens longas, né? E as frequentes. Como lidar com a ausência, com aquele momento que a criança fica chorosa, fica chateada e muitas até doentinhas emocionalmente. Né? Sim, é sempre a dor de barriga que dá na véspera de você viajar, né? É incrível. É um momento desafiador. A primeira coisa é que você precisa escolher o que você quer. Eu gosto muito de viajar, com elas ou sem elas. Eu gosto de trabalhar e gosto também de performar o que eu faço profissionalmente. Então, esse primeiro sentimento precisa estar dentro de você, de que aquilo é um momento positivo. Se por qualquer motivo essa viagem não for um momento positivo para essa mulher, qualquer outra verdade não vai prevalecer.
Então, não adianta você dizer para o seu filho, mas é que a mamãe está indo trabalhar feliz se você não está indo trabalhar feliz, né? Se aquele momento de fazer as malas, você está contagiada de fato, de que você está indo exercer uma coisa que você gosta muito, ele vai sentir isso. Porque a criança, ele sente, né? A criança, o grande desafio da mãe é isso, a criança está muito conectada ali com essa mãe. Se isso é uma profissão e uma rotina que cabe para você, como mulher em primeiro lugar, depois, se couber para você, vai caber também como mãe. E aí, partindo do pressuposto que é o meu, que cabe para mim essa realidade, me satisfaz, né, me preenche, eu consigo passar uma verdade para eles. Então, o primeiro passo emocional para vencer essa barreira é isso, é você estar segura e ele dizer, mamãe, você pode ir, porque ele também vai estar seguro. O segundo movimento que vai fazer isso dar certo é a sua rede de apoio. Então, você precisa entender também qual é a rede de apoio que você tem ou que você não tem para conseguir construir essa viagem. As necessidades do teu filho precisam ser pensadas, claro que em primeiro lugar, porque eles dependem de nós para qualquer coisa. Então, assim, a despensa precisa estar abastecida, precisa entender quem leva, quem traz, precisa entender o quanto da rotina dessa criança está vinculada à tua rotina. Você é responsável pelo quê naquele movimento? Vou dar um exemplo simples. Eu sou a responsável todos os dias a levar para a escola, por exemplo. Aí tem uma questão importante, porque às vezes, mesmo que você não precise, faz sentido, se você é uma mãe que eventualmente precise viajar, que mesmo que você não precise, algumas outras pessoas sejam inseridas nesse contexto. Então, se outras pessoas forem inseridas nesse contexto, no dia que você precisar viajar, aquilo não vai ser tão disruptivo, tão forte para o teu filho. Porque ele sabe que vira e mexe, alguém leva no seu lugar. Talvez porque você tenha um médico, talvez porque hoje você está com sono, talvez porque hoje você tem uma reunião, né? Ou filho, hoje eu vou no mercado comprar ingredientes para o nosso bolo de domingo. Então, a pessoa tal vai levar você para a escola no meu lugar. Não adianta essa mãe se sobrecarregar e se exigir, né, com muita rigidez de que essa rotina precise ser performada 100% por ela, porque no momento em que ela precise de viajar, é sofrido para a criança. Então, é importante mesmo nos dias que a gente... outras atividades é a mesma regra. Então, se é sempre o mesmo lugar, a mesma escola, chega nas férias, você precisa deixar seu filho em algum lugar, numa casa de brincar, que hoje em dia existem várias por aí, você precisa colocar essa criança nessa casa de brincar por várias vezes alternadas durante o ano. Esse filho fica com você no período da tarde, de manhã vai para a escola. Você precisa ter um backup para qualquer emergência. Só que esse backup precisa fazer parte do repertório dessa criança. Então, por vezes, mesmo que você não precise, é interessante você colocar essa criança para vivenciar essa experiência ser positiva. E aí, no momento em que você estiver viajando, ele vai também repetir essa experiência positiva e para ele vai estar tudo bem. Então, são dicas aí que a gente mantém aí na mentoria coletiva também. No início, obviamente, não foi tão fácil assim, né, Não. Karen? Com certeza não. No começo, eu precisava de muito mais rede de apoios indiretas ou não frequentes. Então, eu não tinha uma babá o tempo todo ou uma auxiliar dentro de casa que me auxiliasse todos os dias, né? Então, ou era uma mãe, ou era a minha irmã, né? Ou minha mãe, ou a minha irmã, ou a minha sogra. Eu tinha outros movimentos. Só que eu também recorria algumas pessoas do prédio onde eu morava, que trabalhavam há muitos anos em outras casas naquele prédio e que não eram as minhas funcionárias exclusivas, porque eu não tinha condições financeiras, né, de arcar com a mensalidade dela toda, mas para ela seria um extra. Então, todos os dias ela sai às 3 da tarde, às 3h30 ou 4 da casa da vizinha. Ela já trabalha na casa dessa vizinha há 5 anos, então a gente já parte do pressuposto que é uma pessoa bacana, para, de repente, te ajudar no momento de necessidade, quando o seu filho chega da escola e você está viajando, ela ser uma pessoa ideal para esticar aquele horário de trabalho dela. É uma pessoa e uma profissional que você não vai ter toda a despesa, né, de registro, porque é uma pessoa que vai eventualmente trabalhar na sua casa, então você continua protegida e a pessoa também. É uma pessoa que pode ganhar um pouco mais, né, fazendo esse trabalho extra, e uma pessoa que seu filho vira e mexe cruza ali no prédio. Então, é importante também, quando a gente se torna mãe, olhar todas as pessoas que passam ao seu redor ali no condomínio onde você mora, na sua vizinhança, se não for um prédio, que possam, nesses momentos, ter essa disponibilidade. Você sempre ir conversando desde a gestação em quem são as pessoas que trabalham nas outras casas. Às vezes, a gente se resume a pensar, eu preciso de uma babá, e aí você só sai procurando babá. Você tem uma babá para indicar? Você tem uma babá folguista? Você tem...
não necessariamente, né, para cuidar eventualmente da sua criança, precisa ser uma profissional que seja tão especialista, precisa ser uma profissional do bem, que goste, né, minimamente de criança, que tope fazer esse trabalho, mas você abre um pouco a sua mente. Eu acho que até para o ambiente, tudo eu transporto para o ambiente corporativo, né, até por ser executiva e ainda atuar nele. Quando a gente monta um time, esse time também hoje em dia é muito mais beneficiado se ele for um time multidisciplinar, e não um monte de cópia igual a você. Né? Então, você ter essas pessoas diferentes dentro do seu time faz todo sentido. A mesma coisa dentro de casa. Então, você ter o engajamento dessas profissionais que compram com você aquela sua necessidade é o mesmo poder de convencimento que você vai precisar para ser uma alta líder e ter uma liderança engajada ali no teu time. Essas mesmas ferramentas, né, de você estar preparado e forte para momentos diferentes, é a mesma fortaleza que você vai precisar para atuar no momento do mundo corporativo, porque você está à frente do seu filho na sua casa, mas você tem que se colocar nesse lugar de responsabilidade, de estar à frente do teu time também no trabalho. Seu time está sob a sua gestão, sob a sua responsabilidade, inclusive emocional e psicológica. Então, esse todo que você treina como mãe, ele serve sempre para o ambiente corporativo. E tem também, a gente falou de viagem, né? Mas tem também aqueles dias que a mulher vai precisar ficar mais tempo na empresa, mais dedicada a um projeto por algumas semanas. Então, é como se fosse, entre aspas, que ela estivesse viajando, porque ela precisa estar completamente focada naquilo, Exato, né? exato. E lidar também com a própria culpa. Esse é o maior desafio, né? É verdade. A gente brinca na mentoria que a mentoria não é terapia, mas é terapêutica. Né? Claro que em determinados momentos, a depender de onde vem essa sua culpa, ela vai precisar ser tratada diretamente numa terapia, né? E não num momento terapêutico. Mas eu acredito que hoje existem muitos acordos que podem ser feitos dentro dos ambientes corporativos e de trabalho e que eu testo com as minhas mentoradas e testei durante a minha carreira e que funcionaram muito bem. Por exemplo, às 5 da tarde, normalmente eu encerro a minha agenda, em 99% do tempo, e retomo ela às 7 da noite. Todo mundo já acostumou que eu não costumo colocar horário de reunião nesse horário. Eu consigo pegar as crianças, eu consigo acompanhar banho, eu consigo acompanhar a hora do jantar, eu consigo acompanhar a ida para o sono dos meus filhos. Às 7 da noite, bom, eu também tenho uma rotina com as crianças que funciona para a vida de uma mãe executiva. Os meus filhos dormem super cedo. Então, às 6 da tarde, eles são encaminhados para dormir, não os mais velhos, né? Mas as mais novas, elas dormem 6, 6 e meia da tarde. Porque eu estou em casa nesse horário. Então, você precisa colocar num horário também que você esteja. Cada um trabalha com o teu horário, o teu relógio. Às 7 eu consigo voltar, seja para fazer um curso, seja para fazer uma outra faculdade, seja para fazer mais reuniões de trabalho, seja para revisar o que o time entregou o dia inteiro. Eu consigo trabalhar das 7 até a hora que for preciso. Se eu precisar voltar para o escritório, 7h30 eu estou no escritório de volta, se for o caso. Então, precisa entender a sua logística para ver qual é a tua realidade para a gente encaixar isso da forma que funcione. E eu consigo trabalhar mais 4 horas e vou dormir ainda 11 da noite, que é o horário que muita gente vai dormir sem fazer coisas úteis, assistindo Netflix. Então, não que Netflix não seja legal, gente, eu também adoro. Mas é um ponto que a gente sabe que é um horário que dá para fazer academia, é um horário que dá para fazer um MBA, é um horário que dá para estudar, ler livros, relaxar, dormir, sair para jantar, voltar. Então, adequar a rotina do teu filho a uma realidade que seja bom para ele fisicamente, porque essa idade precisa dormir, até 7 anos a criança precisa dormir de 12 a 14 horas por noite. Então, as minhas filhas dormem 12 e acordam às 6, dormem 6 e acordam às 6. Então, isso para mim funciona muito. Então, acho que todas as executivas que eu mentorei que conseguiram chegar próximo disso, porque, gente, tem o ideal e tem o real, né? Você tenta acompanhar o que for possível. E se deram muito bem. Porque a gente consegue ainda chegar antes de todo mundo no dia seguinte. Quando a empresa acorda no dia seguinte e abre, você já revisou tudo, você conseguiu dar conta dos seus e-mails, você não chega no dia seguinte numa avalanche de coisas totalmente desgovernadas, né? Você conseguiu distribuir tarefas para quem você precisa distribuir, para os seus diretos. Então, são hábitos que eu tenho corporativos que você não pode contar que o seu time esteja à disposição nesse mesmo horário seu. Claro, eles trabalham nos horários que forem pertinentes a eles. As conversas são assíncronas, né? Eu brinco com o meu time. Então, nossos grupos eu sempre peço para deixarem no silencioso, né, para não serem incomodados, mesmo que eu mande eventual mensagem ou eventual texto que é mais confortável para mim naquele horário. Então, eu digo sempre que eles são zero obrigados a responder. Acho que isso é o principal acordo que você tem que ter ali de confiança com o teu time, sabe? Mas o dia seguinte de manhã, eles souberam que você conseguiu avaliar o que foi feito no dia anterior, eles têm as diretrizes para seguir no dia seguinte e eu já trabalhei 4 ou 5 horas a mais que todo mundo que estava ali e que, de repente, foi embora para casa às 6 da tarde.
ou às 7, num horário mais padrão. Então, eu acho que existem outras ferramentas e outras dicas para as mães conseguirem ter posturas executivas. Perfeito. No próximo bloco, a gente vai falar sobre vida escolar, como acompanhar a escola dos filhos, como eles estão desempenhando o seu papel de estudante. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. E nós estamos de volta com a Análise Direta. A nossa convidada de hoje é a Karen Miura, executiva, escritora e mentora. Karen, eu falei que nós íamos falar sobre vida escolar, né? Porque é um baita desafio também, além de tudo, de educar os filhos, né? De ter aquela rotina no dia a dia com eles, de cuidado. Ainda temos que acompanhar como que eles estão se desenvolvendo na escola. Então, é muito desafiador. É muito desafiador. Você tocou num ponto que eu considero, assim, extremamente importante, porque a escola é a principal rede de apoio da mulher que trabalha. Como a gente não vai prestar atenção nisso, né? Então, eu agradeço até pela pergunta. Um dos módulos, né, uma das sessões do programa de mentoria coletivo é relacionado à vida escolar dos filhos das mães executivas. Inclusive, a gente desdobrou isso para uma mentoria própria, inclusive com uma neuropedagoga que eu super recomendo também, que está na minha plataforma. Porque as mães executivas, elas têm uma necessidade, e essa mulher que trabalha e tem uma rotina mais agressiva corporativa, ela tem uma necessidade diferente e ela precisa entender o que condiz com ela. Eu já tive filhos em escolas orientais, filhos em escolas internacionais, filhos em escola Waldorf, e cada momento meu profissional precisou sendo ajustado para isso. Escolas Waldorf, por exemplo, eles não têm período integral, que foi a escola que os meus filhos estavam até o começo desse ano. Eles não têm período integral. Então, se eu quisesse conjugar, por exemplo, essa metodologia pela qual eu sou apaixonada, né, e por onde eles ficaram mais tempo, com o início da minha carreira, seria totalmente descabido, porque eu precisava de uma escola que me desse um suporte no contraturno. Eu consegui depois, quando eu já tinha um pouco mais de liberdade de agenda, um pouco mais de comando sobre os horários, mas no começo isso era impensado. Então, a mulher precisa estudar um pouquinho, entender um pouco melhor. E também é um grande desafio e responsabilidade nossa, uma baita responsabilidade, a gente criar essas crianças para um futuro no qual a gente ainda não viveu. Então, são tantos temas de futuro, né? São tantos temas para frente que a gente tem que olhar e termos novos, repertórios que a gente não conhece e que vão fazer parte. Então, você precisa entender um pouco também de você, da sua família, das suas expectativas, para saber em que escola você melhor se adapta, porque o dentro e o fora da criação da criança precisa conversar. Então, se você é uma pessoa que sempre viaja para o exterior, que pretende colocar o filho para estudar lá, talvez não investir numa escola internacional ou numa escola bilíngue, possa não fazer sentido lá na frente. E aí, às vezes, eu sempre peço, né, para as mães olharem um pouco essa questão de valores, porque o desafio de você fazer essa criança ir 1, 2 ou quantas vezes forem por semana, à tarde, para algum lugar em São Paulo, é super desafiador. Não só em São Paulo, mas em grandes capitais, no Brasil todo. Como que essa mãe que está no escritório vai ver seu filho rondando pela cidade, com quem vai levar, quem vai trazer? Então, às vezes, não é só o custo do inglês, do curso de inglês, né? É um contexto, você vai ter que ter alguém para levar, alguém para buscar. Tem uma questão que não é só financeira dessa pessoa, mas é uma questão de segurança. Então, às vezes, olhar uma outra perspectiva, né? Olhar uma outra possibilidade possa fazer sentido. Eu já tive momentos em que a escola bilíngue ainda era superior ao que eu tinha condições de arcar. E eu descobri que existiam professoras dessas escolas bilíngues que ficavam com as crianças à tarde. Então, elas eram professoras de manhã e à tarde faziam como se fosse um homeschooling, né? Uma escola à tarde com a minha filha. Era uma pessoa que trabalhava na minha casa, para a casa? Não. Era uma babá propriamente dito? Não, mas para mim foi uma pessoa que foi melhor ainda que isso, porque ela era uma professora bilíngue e que ela conseguia praticar com os meus filhos à tarde, né? Talvez aquela parte do inglês que eu não conseguia ainda proporcionar de manhã. Então, vamos abrir as nossas mentes, né? Porque existem várias possibilidades. Eu sou bem criativa nesse ponto, para a gente conseguir dar conta de entender qual é a escola que melhor se adequa conosco. A escola que fecha às 5 da tarde, você não sempre tem comando da sua agenda, é a melhor escola? Tudo bem, mas eu gostei muito dessa escola. Então, já pensa na rede de apoio que vai buscar quando você não puder buscar. E lembrar, de novo,
de testar essa rede de apoio até no momento em que você não precise, para que aquilo seja confortável para o seu filho. Uma mãe da sala, a gente usa pouco essa comunidade escolar. Todas aquelas mães da sala têm filhos na mesma idade, mas a comunidade se resume a festas de aniversário. Nós podemos ser muito mais que isso. Eu tenho uma comunidade, um grupo no WhatsApp que trata exatamente essas questões e aos poucos eu venho colocando uma sementinha nesse terreno fértil. A gente precisa se organizar como comunidade. Essas mães precisam treinar e serem treinadas para dividir a carona mesmo no dia que as mães não precisam. Eu já vi situações onde eu morava com outras mães no mesmo condomínio. Tirávamos 3 a 4 carros da garagem, cada uma pegava a sua filha e voltava para o mesmo condomínio. Eu disse, gente, isso é incabível. Isso é incabível de todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista ambiental, de ESG. De todos. É inconcebível o que a gente está fazendo. A gente precisa treinar os nossos filhos e nos treinar na questão da confiança. E aos pouquinhos a gente foi criando essa rotina. A mãe já passava, as crianças já sabiam que carro tinha que ir, segunda era uma, terça era outra, mesmo nos dias que a gente não precisava. Vamos fazer desse horário uma coisa mais útil para o mundo, né, gente? Então, eu acho que é um pouco desse lugar. E aí, a mãe acostuma com o teu filho, e seu filho acostuma com essa mãe, e daqui a pouco ele já está fazendo manha com ela também, não só com você. Então, isso é legal. Isso é legal porque te vê num lugar muito mais vulnerável, mas também de muito mais fortaleza. Você fala, uau, meu filho no outro carro, sabe? Então, no começo você fica preocupada. Quantos carros vão? Ah, então não tem cinto para todo mundo. Então, vamos mandar 2 carros. A gente se organiza. A gente é muito esperta, sabe? Então, precisa acontecer. Precisa acontecer. Precisa acontecer uma reunião de mulheres, aquela reunião de Tupperware de antigamente, onde Tupperware era o menor das questões. Nessas reuniões eram muito mais discutidas outras coisas e era uma rede de apoio tão forte. O Tupperware era a desculpa para elas irem lá, fazer o que elas precisavam fazer e que nós não estamos fazendo, que é se ajudar. A escola também, você tocou num ponto muito importante, né? Porque não é só o horário, né? Se a escola é integral ou não, né? Se trabalha ali naquele período que eu preciso. Mas também em dias que, por exemplo, eu consigo estar dentro da minha rotina, por exemplo, um tempo semi-integral, digamos, intermediário. Mas tem dias que o carro pifou, o carro quebrou, tive algum imprevisto no trabalho. Então, buscar uma escola parceira, né, que entenda as suas necessidades. Olha, eu tenho uma rotina agitada, pode ser que algum dia eu não consiga chegar nesse horário. Tem como eu manter o meu filho até horas depois. Então, isso é importante também, né? Super importante. Eu acho que à medida que você precisa de flexibilidade, toda a sua rede de apoio precisa ser uma rede de apoio flexível. Então, profissionais que, por exemplo, no momento em que você falte, ele cobra aquela falta e dificilmente tem agenda para recolocar aquela sessão, seja do que for, são profissionais mais desafiadores para nós. Então, às vezes, precisa pensar sempre esse custo-benefício, sabe? Essa escola precisa atender. Porém, existem pessoas que dependem, por exemplo, de uma rede de apoio pública e de uma escola pública. E que a escola pública, a gente sabe que por dezenas de limitações não vai ter essa mesma flexibilidade. Então, a rede de apoio precisa ser flexível. Em vez dela ter 2 vizinhas que suportam ela para buscar essa criança, ela precisa ter 5. Uma para cada dia da semana, porque aí ela não pede sempre para a mesma. Né? Esses favores vão mudando. E são pessoas que você precisa levar um bolo no final de semana. São pessoas que seu filho precisa ir lá reverenciar e agradecer. Não só no momento em que você precisa dela. A gente precisa lembrar de cuidar uma da outra. Também nesse lugar humano e de mulher antes de mãe, antes de necessidades. Né? Esse carinho, esse lugar de conforto emocional. Né? Às vezes você pode, de repente, pagar uma manicure para essa mulher que te ajuda. Ela nem te cobra para buscar seu filho no momento de necessidade, mas é um presente que você dá para ela como mulher. A gente gosta, né? Faz a unha, vai no salão. Então, eu acho que esses cuidados de humano para humano é o que as mulheres precisam despertar nas comunidades em que elas moram para conseguir uma ajudar a outra genuinamente, sabe? Genuinamente. Hoje, eu atuo muito como executiva também, né, na parte de futuros. Meu F de finanças virou futurismo, né, F de futuro. Então, eu trago muitas informações novas para o meu grupo de mulheres que eu tenho ali na comunidade, para que elas tenham esse repertório, para que elas consigam conversar com seus adolescentes em casa, para que elas sejam porta de inovação na escola, no trabalho. Então, eu acho que a gente dividir, a gente compartilhar
é muito importante dividir conhecimento, dividir nossos filhos, compartilhar nossas dores, mas também compartilhar as nossas alegrias. A gente precisa voltar a viver como humanos, sabe? Numa comunidade, numa sociedade humana. Fortalecer a comunidade, mostrar para a sociedade que a mulher ela pode ser, né, mãe e executiva também. Sem dúvida alguma. E quando você fala como fortalecer a comunidade, as empresas deveriam ser as maiores interessadas nessas comunidades. Porque à medida que o corporativo começar a entender que essas comunidades socorrem as mães que estão trabalhando lá, que fazem com que essas mães se tornem melhores executivas, que fazem com que essas mulheres do ecossistema inteiro caminhem para o trabalho muito mais seguras, felizes e estruturadas, o corporativo vai investir, inclusive, nessas comunidades. Eu chamo essas comunidades de terceiro lugar. Em inglês é uma sigla que já veio desde o começo desse ano, chamado Third Places, é uma nova era assim, né, da economia, onde o primeiro lugar é a casa, o segundo lugar é o trabalho e o terceiro lugar são os lugares onde as pessoas se apoiam e são ambientes seguros, onde ela troca entre os seus iguais. Então, esses terceiros lugares são, sim, as comunidades hoje em dia. E quanto mais esse segundo lugar, que é o corporativo, né, apoiar os terceiros lugares, mais profissionais fortalecidos eles terão lá dentro. E é um ganha-ganha para todo mundo. Nossa, com certeza. Inclusive, tem muitas pesquisas, né, que mostram inúmeras, né? Primeiro, saúde mental das mães, que elas se sentem sobrecarregadas, né? Mulheres que ocupam cargos de liderança ou até mesmo mães trabalhadoras, né, de modo geral, mas também outras que mostram o quanto essas mulheres elas podem contribuir para o crescimento da empresa, porque ela está ali dedicada, né, e ela tem o horário dela, né, pensando, eu tenho que buscar meu filho e tal, e ela vai se dedicar, ela vai ser produtiva. Sem dúvida alguma. Eu acho que é importante, inclusive, as empresas começarem a entender que quanto mais felizes e realizadas essas mulheres estiverem fora do trabalho, melhor elas vão performar dentro do trabalho. E aí nós estamos falando do ser humano e não só da mulher. Quanto mais felizes e amparados esses funcionários, esses profissionais, esses executivos estiverem fora do ambiente de trabalho, muito melhor vai ser o engajamento e o resultado dentro do ambiente de trabalho. Então, não é o que, é como eles estão fazendo. Né? Para o que esse profissional foi contratado, todo mundo já sabe. Como ele vai performar aquilo que ele foi contratado é a diferença entre uma empresa que dá muito resultado e uma empresa que engatinha e que tem muito ciclo de troca de funcionários, né? E que não consegue deixar uma cultura mais fortalecida. Então, isso é muito importante. Eu acredito muito na sociedade como, né, uma sociedade humana, ela é feita através de humanos, então a gente precisa resgatar um pouco esse valor, até para conseguir passar isso para os nossos filhos. E eu acho que juntos a gente chega lá e juntos somos muito mais fortes. Com certeza. Karen, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, a sua mentoria, onde te procura? Pode me procurar tanto no LinkedIn, né? Tem uma conta Maternidade Executiva e tem o meu perfil também executivo, que é o Karen Miura. Temos também uma conta no Instagram, chamada Maternidade Executiva. Eu convido todos a me seguirem e receberem mais dicas, compartilharem com outras mulheres. Teremos também uma festa de lançamento do meu livro no dia 29 de novembro. Lá existe o convite dentro do Instagram, da conta de Instagram, para todo mundo que quiser participar ali de uma sessão de autógrafos. Muito obrigada, Tabata. Maravilha, foi um prazer, uma honra te receber aqui. Muito obrigada. A honra foi toda minha, muito obrigada. Até uma próxima. Até. Gostou? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Você pode rever este programa e muitos outros. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.